Quando a gente pensa na guerra e nos horrores da guerra, qual é a primeira imagem que vem à sua mente? Dos noticiários, dos filmes que você assiste? Quais são os grandes horrores da guerra? Provavelmente você está pensando em cidades destruídas, em pessoas mortas, militares e civis, homens, mulheres, crianças, corpos espalhados pelo chão. Certamente esses são terríveis horrores de toda guerra. Mas existe um horror de toda guerra que muitas vezes passa despercebido ao nosso olhar, que é a separação de famílias. Os homens convocados para a guerra deixam sua mulher, seus filhos para trás e vão sem saber se voltam ou não. As mulheres beijam o marido, se despedem dele sem saber se vão vê-lo outra vez. Esses homens passam tempo na guerra, eles veem todo esse horror, eles participam de todo esse horror. E muitas vezes, mesmo que eles voltem, eles nunca voltam de verdade. Depois da Segunda Guerra Mundial, aconteceu um fenômeno na Inglaterra e em vários outros países que ficou conhecido como a alienação pós-guerra, que foi justamente esse fenômeno no qual os maridos que voltaram, eles não conseguiam mais ser maridos funcionais. Os pais que retornaram vivos não conseguiam mais criar seus filhos. Havia um senso de separação, de alienação, de deslocamento e distanciamento entre aqueles que foram para a guerra e aqueles que tinham sido deixados para trás. As taxas de divórcio disparam no período pós-guerra na Inglaterra e em vários outros países que estiveram ativamente envolvidos. Isso se chama alienação pós-guerra. Na vida cristã, meus irmãos, nós às vezes enfrentamos uma experiência parecida. Nós podemos falar do horror de uma alienação que nós enfrentamos. Nós nos descobrimos separados, deslocados daquelas pessoas a quem nós amamos, porque elas não compartilham da mesma fé e dos mesmos compromissos que nós temos. Eu me lembro que quando me converti no final do primeiro ano do ensino médio, estudei na mesma escola a vida toda, os meus amigos eram meus amigos desde que eu tinha 3, 4 anos de idade. Nós nos conhecíamos bem, frequentávamos as casas uns dos outros, fazíamos tudo juntos. E de repente, eu não sabia mais quem eles eram, eles não sabiam mais quem eu era. Meus pais, que não são cristãos, olhavam para mim e talvez pensassem, esse não é mais o meu filho. E eu olhava para eles e dizia, eu não me sinto mais da mesma forma dentro dessa família. Há um sentimento de separação, de alienação, no qual o crente parece não entender mais os incrédulos e os incrédulos parecem não mais entender aqueles que se converteram a Cristo. O que é que nós fazemos diante dessa terrível realidade de que há uma separação estabelecida, às vezes, dentro de uma própria família? O texto que nós temos diante de nós vai nos ajudar a entender um pouco melhor como lidar com isso. Se você se lembra do início do capítulo 3, Jesus, a partir do verso 13, ele chamou aqueles que ele mesmo quis e ele convocou para si 12 apóstolos, 12 discípulos que se tornam aqueles que vão levar adiante a mensagem e a obra de Jesus. Ele separou esses das suas famílias para pertencerem a ele. E logo em seguida, no texto que nós expusemos semana passada, Jesus declarou que ele está em uma guerra. Lembra? Os escribas se aproximam de Jesus e dizem, é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. E Jesus corrige a acusação deles, mostrando que, na verdade, Jesus é aquele conquistador que veio amarrar o valente para saquear a casa dele. Jesus veio amarrar Satanás e prender o diabo para que ele possa arrancar do poder do diabo aqueles que são seus eleitos espalhados por todo o mundo. Ele amarrou Satanás na sua primeira vinda para que as nações deixassem de ser enganadas, e agora o Evangelho está avançando por todo o mundo. Jesus está numa guerra contra o diabo, é isso que nós vimos na semana passada. Mas então, no meio dessa declaração de guerra, nós temos esses personagens que não parecem pertencer exatamente ali.
Os parentes de Jesus aparecem na história, no começo e depois dessa conversa sobre a guerra de Cristo contra Satanás. E eles estão ali para nos ensinar uma verdade muito importante. A verdade de que esse conflito não se expressa apenas, esse conflito de Jesus com o diabo, não se expressa apenas quando Jesus encontra alguém possuído por um espírito maligno, mas esse conflito de Jesus com o diabo aparece às vezes no seio da sua própria família. Veja bem, eu não estou dizendo que os parentes de Jesus eram seus inimigos. Paulo vai dizer em Efésios que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas a separação entre Jesus e os seus próprios parentes é um dos efeitos colaterais, é um dos danos dessa guerra espiritual. E assim como Jesus enfrenta essa separação de sua própria família, nós vamos ver que nós também, muitas vezes, vamos enfrentar essa alienação. E por isso nós precisamos aprender algo de muito valioso nesse texto aqui. O que nós vamos aprender hoje pela manhã, meus irmãos, é que o nosso relacionamento com Jesus, ele não é definido pelos vínculos da carne, mas pela adoção e pelo novo nascimento espiritual. O nosso relacionamento com Jesus não é definido pelos vínculos da carne, mas pela adoção e pelo novo nascimento espiritual. Nós vamos então examinar esse tema do nosso relacionamento com Jesus, ou da nossa relação de parentesco, de família com Jesus, em 2 pontos. Nós temos, em primeiro lugar, o conflito de Jesus com a sua família carnal. O conflito de Jesus com a sua família carnal, nos versos 31 e 32. Veja o que está acontecendo nessa passagem. No verso 21, nós lemos que os parentes de Jesus estavam incomodados com a fama que ele vinha ganhando. Jesus está curando enfermos, expulsando demônios, ele está se tornando conhecido por todo o território de Israel, por toda a Judéia, e as multidões estão afluindo para ele, e chega a um ponto em que Jesus está em casa, e ele bota um pedaço de pão na boca, e ele tem que parar, e ele tem que sair para atender as multidões que estão ali esperando. Os parentes de Jesus ficam incomodados com essa fama e com a repercussão que esse ministério de Jesus está tendo. E aqui no verso 31, lá no verso 21, nós não sabemos quem são esses parentes. Aqui no verso 31 é dito que eles são a própria mãe e os irmãos de Jesus. Não é o cunhado, do primo, do tio, é a própria mãe e os irmãos de Jesus que estão incomodados com ele, que estão dizendo aquelas palavras que nós lemos no verso 21. Ele está fora de si, ele é um louco, ele não tem juízo, vamos interditá-lo, vamos prendê-lo. E eu quero que você entenda, aparentemente os motivos dos parentes de Jesus não são motivos ruins. Eles não são como os irmãos de José lá no Antigo Testamento, que por inveja jogam seu irmão no poço. Parece que a preocupação deles é uma preocupação bem intencionada. Eles estão incomodados com Jesus e com aquilo que ele pode sofrer como repercussão, como consequência desse seu ministério. Eles não estão com inveja, mas eles estão preocupados com a segurança, com a integridade física de Jesus. É uma mãe preocupada com um filho que parece que perdeu o juízo. São irmãos tentando cuidar de um membro da sua família que parece que não está batendo bem da cabeça. E esses parentes, eles vão até Jesus. Eles querem prender Jesus, porque eles acham que ele está fora de si. E então, enquanto Jesus interage com os seus discípulos, com os escribas e com a multidão, finalmente aqui no verso 31, sua mãe e seus irmãos chegam ao local onde ele está. Mas eles não conseguem entrar para falar com Jesus. Há uma barreira, a própria multidão funciona como uma barreira. Eles estão tentando chegar até Jesus para falar com ele, para prendê-lo, mas não conseguem chegar. E aí, no meio desse tumulto, a mãe e os irmãos tentando passar, a multidão impedindo, a notícia vai passando de boca em boca no meio da multidão. E as pessoas vão avisando lá na frente, como carros buzinando enquanto uma ambulância está tentando passar. As pessoas estão alertando, a mãe e os irmãos dele estão aí, a mãe e os irmãos dele estão aí. E então, finalmente, a notícia chega a Jesus. Veja no verso 32, muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram, olha, tua mãe
teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Chega a Jesus a notícia: teus parentes mais próximos, aquela que te criou e aqueles com quem você cresceu, seus irmãos mais novos, estão ali te procurando. Antes da gente avançar, irmãos, eu queria que você pensasse sobre um aspecto dessa história que tem menos a ver conosco e muito mais a ver com Jesus. Eu quero que você passe a pensar, eu quero que você pare para pensar nos sofrimentos e na humilhação de Jesus. Quando você pensa nos sofrimentos e na humilhação de Jesus, você pensa na cruz, obviamente, na morte, nas chibatadas que ele levou, na traição de Judas, na negação de Pedro, no julgamento injusto que ele sofreu. Mas olhe para essa cena aqui, imagine o que seria para você, filho, ser chamado de louco pela sua própria mãe e pelos seus irmãos. Que sofrimento e que humilhação. Você que cresceu como um menino sábio, que ensinava os próprios mestres do templo, que disse aos seus pais: vocês não sabem que me cumpre estar na casa de meu pai, e durante todos esses anos Jesus, demonstrou ser perfeito, íntegro, o filho obediente, o filho dos sonhos de toda mãe, ele que jamais cometeu pecado nenhum, que jamais disse uma palavra de ofensa à sua mãe, que jamais pregou uma peça nos seus irmãos, que jamais fez absolutamente nada de pecaminoso. E esse menino perfeito, esse jovem perfeito que cresceu para se tornar um homem, agora é estranhado pela sua mãe e pelos seus irmãos. Perceba os conflitos que Jesus enfrentou. Ele que foi o mais desprezado entre os homens, ele foi desprezado não só pelos estranhos, não só pelas autoridades, não só pelos discípulos mais tarde, ele foi desprezado pelos seus parentes mais chegados. E como Davi lá no Salmo 27, ele precisou entregar o seu coração e a sua alma inteiramente ao Pai. No Salmo 27, Davi diz: ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Foi isso que Jesus teve de fazer aqui. Seu pai provavelmente está morto, mas sua mãe e seus irmãos o desampararam. E ele então se lança ao Pai, que o acolhe. O Senhor me acolherá. Há um segundo aspecto da pessoa e da obra de Jesus que eu quero que você preste atenção nesse texto, nessa ideia de conflito com a sua própria família da carne. Perceba como a obediência de Jesus à vontade do seu Pai e o seu comprometimento com a missão que o Pai lhe deu foram até o ponto de ele aceitar esse conflito com a sua família terrena. Ele tem dito várias vezes: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Ele diz: eu fui enviado para uma missão, eu tenho uma obra a realizar. Essa obra envolve ele aceitar esse conflito. Nós estamos no período em que a tradição cristã celebra o Natal, e nessa época a gente tende a pensar em como Jesus foi amado e cuidado pelos seus pais, e certamente esse é um aspecto importante das narrativas da natividade, do nascimento de Cristo, porque de fato o Evangelho de Mateus, por exemplo, vai mostrar como Maria, sua mãe, foi fiel ao Senhor e abraçou a missão que lhe tinha sido dada, como José, um homem íntegro e piedoso, não desprezou a sua esposa quando ela se achou grávida do Espírito Santo, como ele pegou sua família e foi mudando de cidade em cidade até chegar ao Egito. Eles foram pais amorosos e cuidadosos para com Jesus, seu filho. E você pode imaginar, você certamente deve imaginar como Jesus amava o seu pai. Se ele é impecável, ele cumpriu perfeitamente o 5º mandamento, ele honrou o seu pai e a sua mãe, e ele tratou os seus irmãos com dignidade. Ele os amava profundamente, mas ele amava mais o seu Pai Celestial. Ele amava mais fazer a vontade daquele que o tinha enviado.
E ele então se coloca à disposição da vontade do Pai, e ele se compromete a fazer a vontade do Pai, mesmo quando isso implica que ele não vai ser compreendido pela sua família, pela sua própria mãe e pelos seus próprios irmãos. E é claro, irmãos, que se isso é verdade sobre Jesus, isso também é verdade sobre nós, num grau diferente. Às vezes, a nossa obediência a Cristo também vai implicar em conflitos com pessoas bem próximas de nós. Em Lucas 14, 26, Jesus deixa claro isso. Ele diz: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo que nós devemos descumprir o 5º mandamento. Ele está nos ensinando que às vezes o nosso comprometimento com obedecer a Deus vai dar a impressão ao mundo de que nós não valorizamos nossos parentes, nossos amigos, nosso próprio pai e nossa própria mãe. Às vezes nós vamos entrar em conflito com nossa família, com pessoas bem próximas de nós, por causa do nosso compromisso primordial e principal com amar o Senhor e servi-lo de todo o nosso coração. A esposa cujo marido não é crente e que precisa, às vezes, desagradar o seu marido, que quer que ela fique em casa no dia de ir para a igreja, que quer que ela faça coisas que ela sabe como crente que não pode fazer, ela vai amorosamente dizer ao seu marido: querido, não, eu te amo. Nos outros dias da semana, estou disponível para fazer isso que você está me pedindo. Hoje, no dia do Senhor, não. Ou se for algo ilícito, querido, estou disposto a caminhar a 2ª milha, a 3ª e a 4ª com você. Mas não vou pecar contra o meu Senhor. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O filho que às vezes precisa dizer ao pai: pai, não. Com muito respeito, com muito temor. Isso que o Senhor está me pedindo, eu não posso fazer. Eu não posso fazer. Porque se eu fizesse isso para o Senhor meu Pai, eu estaria desagradando o meu Pai que está nos céus. Jesus diz aqui: se alguém vem a mim, não aborrece pai, mãe, todos os outros parentes, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Há esse conflito de Jesus com a sua família da carne, e esse conflito nos ensina que também nós, muitas vezes, podemos enfrentar conflitos com as pessoas mais próximas de nós, por causa do nosso compromisso com Jesus. Os versos 33 a 35 vão falar para nós da constituição da nova família de Jesus. Então, o conflito com a família carnal de Jesus e agora a constituição da nova família de Jesus. E esses versículos trazem a resposta de Jesus ao recado que ele acabou de receber da multidão. A mãe e os irmãos estão lá do outro lado chamando por ele. A notícia chega até ele: tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Jesus olha para a multidão e pergunta: quem é minha mãe e meus irmãos? E então ele passa o olho por aqueles que estavam sentados perto dele. Tudo indica a essa altura que ele está falando, que aqui são os 12 apóstolos. Ele olha para os 12 apóstolos que ele acabou de chamar no início do capítulo, e então ele pronuncia: eis, esses aqui, esses 12, esses são minha mãe e meus irmãos. E aí ele explica: porque qualquer um que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Naquele momento são só 12, mas aqui ele já abre, quando ele diz qualquer que, ele anuncia que em breve serão mais irmãos, mais irmãs e mais mães. Algumas lições muito importantes aqui nessa declaração que Jesus faz. Nós precisamos entender o que Jesus está nos ensinando. E para entender o que Jesus está nos ensinando, nós precisamos entender o que ele não está ensinando. O que é que Jesus não está dizendo aqui?
Jesus não está dizendo que o evangelho desfaz os vínculos naturais da família. Esse é um erro que na história da igreja já apareceu algumas vezes. Alguém se converte na sua imaturidade, isso aconteceu desde o período da igreja antiga, quando o movimento dos eremitas aconteceu, eles deixavam tudo para trás, seus bens, sua esposa, seus filhos, e iam morar nas cavernas no deserto. Isso continuou acontecendo ao longo da história, e ouvi ontem um relato de alguém que passou por algo muito parecido com isso, recentemente. Alguém que tem um parente que ao se converter, praticamente deixou a esposa e os filhos. O que é que Jesus não está ensinando, então? Ele não está ensinando que o evangelho desfaz os vínculos naturais da família. Quando nós chegarmos lá no capítulo 5, vai ficar claro para nós um exemplo dessa história. Quando Jesus cura aquele endemoniado gadareno ou gerazeno, esse endemoniado diz, eu vou sair da minha cidade, eu vou andar com Jesus. E Jesus diz, não, volta para os teus e conta para eles o que eu fiz por ti. Volta para a tua família. O evangelho não desfaz os vínculos naturais da família. Você pode pensar mais para frente, lá em Marcos 10, quando Jesus, falando sobre as práticas judaicas de divórcio, Jesus diz, não é lícito ao homem se divorciar da sua esposa. Há cláusulas de exceção, mas como regra geral, Jesus diz, aquilo que Deus ajuntou, o homem não separe. Os vínculos da família, então, são dados por Deus. Jesus diz aqui, um casamento é um ajuntamento operado por Deus, e o que Deus ajuntou, o homem não separe. Então, o evangelho não vem para desfazer os vínculos naturais da família. O marido continua tendo sua esposa e deveres para com a sua esposa. A esposa continua tendo seu marido e deveres para com seu marido. Filhos continuam tendo de honrar os pais e pais de honrar os filhos. Isso nos fala sobre a segunda verdade que Jesus não está ensinando aqui. A segunda ideia que Jesus não está ensinando. Jesus não está ensinando que a graça anula a lei. Jesus não está ensinando que a graça anula os mandamentos de Deus, especialmente aqueles que dizem respeito a honrar pai e mãe. Lá no capítulo 7 de Marcos nós vamos ver isso também. Jesus fala daquela invenção dos judeus, a Corban, né? A ideia de que eu tenho um dinheiro guardado, esse dinheiro é meu, é um dinheiro lícito, eu ganhei, eu estou guardando. Meu pai e minha mãe passam por necessidade, eles vêm até mim e pedem ajuda. Eu digo, eita, eu até tenho dinheiro, mas esse dinheiro é Corban, esse dinheiro é separado para Deus. Jesus diz, quando vocês fazem isso, a tradição de vocês anula a lei de Deus. E Jesus diz, você deve viver pela palavra e não pelas tradições. A graça não anula a lei, a graça não anula os mandamentos de Deus, a graça não anula o dever de um filho de honrar seu pai e sua mãe. O que é que Jesus não está ensinando aqui? Jesus não está ensinando que pertencer ao reino de Deus e à igreja nos isenta de cumprir nossas obrigações para com os nossos familiares. Basta você pensar lá em Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Aquele que não cuida da sua própria casa é pior do que o descrente. Nós pertencermos à igreja, nós sermos parte da família de Deus, nós termos Jesus e o evangelho, não nos isenta dos nossos deveres para com os nossos parentes e amigos. Jesus não está, com nossos parentes e nossa família mais próxima. Jesus não está ensinando aqui nada diferente disso. O que é que Jesus quer ensinar então? O que é que Jesus quer nos ensinar aqui quando ele olha para os seus 12 discípulos e diz, esses são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs? Jesus está nos ensinando, em primeiro lugar, irmãos, que o aspecto mais fundamental da nossa vida não está em nossos vínculos biológicos, mas em nosso relacionamento espiritual com Deus. A prioridade é do nosso relacionamento espiritual com Deus. Esse relacionamento, ele supera e ele vai acima dos demais. Por mais importantes que sejam, por mais próximos que sejam,
esse relacionamento com Deus é mais próximo e mais importante e mais vital. E é isso que Jesus está ensinando aqui. O vínculo espiritual, a aliança entre Deus e o homem, é mais importante do que qualquer vínculo biológico que nós possamos ter. Em segundo lugar, Jesus quer nos ensinar que ninguém se torna parte da família de Deus por vínculos de sangue, mas apenas pela adoção e pelo novo nascimento. Ninguém se torna parte da família de Deus por vínculos de sangue, mas pela adoção e pelo novo nascimento. O apóstolo João começa o seu evangelho dizendo isso. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Como é que eu entro num relacionamento com Deus? Não é pela minha linhagem, não é pela minha árvore genealógica, não é pela minha ascendência ou pelo meu DNA, mas é apenas por meio da fé em Jesus Cristo. E por essa fé eu recebo a adoção de filhos, e com essa fé eu mostro que eu sou nascido do Espírito. Jesus disse: se alguém não nascer do alto, da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Em terceiro lugar, Jesus quer nos ensinar com essa declaração que o teste de DNA de um filho de Deus é o fato de ele ser semelhante ao próprio Filho de Deus. Veja que o foco de Jesus aqui está na vontade do Pai. Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e mãe. Você se pergunta, como assim Jesus está ensinando salvação pelas obras? Eu me torno um filho de Deus quando eu faço a vontade de Deus? Não é nada disso, irmãos. A questão muito simples e que a Bíblia repete de novo e de novo e de novo e de novo, é que só tem um jeito de eu saber se eu sou um eleito. Só tem um jeito de eu saber se eu sou alguém que foi chamado eficazmente pelo Espírito Santo. E esse jeito é se eu vivo uma vida consistente com a fé que eu professo. O apóstolo Pedro diz: procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Como é que eu confirmo a minha vocação, o meu chamado? Como é que eu confirmo a minha eleição? Como é que eu confirmo que o meu nome está escrito no livro da vida? Só tem uma maneira de fazer isso: se eu vivo de acordo com os preceitos de Deus, se eu ando de conformidade com os mandamentos de Deus. Assim é com Jesus. Ele é o Filho unigênito que está no seio do Pai. Ele é Deus de Deus, Ele é o Filho de Deus que existe eternamente na comunhão das três pessoas da divindade. Mas como é que ele mostra ser o Filho de Deus? Ele diz: como é que vocês sabem que eu sou enviado do Pai? Vede que as minhas obras são as obras do Pai. O que eu faço mostra de quem eu sou filho. A mesma coisa acontece conosco. Nós mostramos que somos filhos de Deus quando nós vivemos como filhos, quando nós ouvimos o chamado de Jesus, quando nós seguimos Jesus, quando nós fazemos a vontade do Pai, nós estamos mostrando que somos filhos. Esse é o teste de DNA do Filho de Deus. Você quer saber de quem você é filho? Veja quais obras você pratica. Jesus disse aos fariseus: vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem o que o diabo faz. Ele é ladrão e homicida desde o princípio, e vocês são iguais a ele. Se você é um filho de Deus, você mostra isso na sua semelhança a Deus. Em quarto lugar, o que é que Jesus quer nos ensinar aqui? Jesus nos ensina que, diferente dos vínculos de sangue, esse acesso à família espiritual de Deus está aberto a todos que queiram vir. Veja, você não pode mudar o seu sangue, você não pode mudar o seu DNA, você não pode escolher biologicamente fazer parte de uma família diferente da sua. Mesmo que você seja um filho adotado e amado pelos seus pais, quando você fizer o teste de DNA, o sangue vai mostrar que a sua ascendência biológica vem daquela outra família.
Esses vínculos de sangue não são escolhidos por nós e são imutáveis, mas é diferente na família de Deus. Na família de Deus, esse acesso à família de Deus está aberto a todos aqueles que queiram vir. Ao judeu primeiro e também ao grego, ao homem e à mulher, ao educado e ao bárbaro, ao pobre e ao rico. Todos que queiram vir a Cristo podem se tornar filhos de Deus pela fé em Jesus. E essa é a maravilha de uma passagem como essa. Toda aquela multidão que está ali, nenhum deles pode se tornar irmão de Jesus segundo a carne. Toda aquela multidão que está ouvindo o seu ensino, nenhum deles pode virar mãe de Jesus segundo o sangue. Mas todos eles, se dobrarem diante de Jesus pela fé, podem se tornar irmãos, irmãs, pais e mães, parentes de Jesus. E assim é com cada um de nós e com cada um de vocês que está aqui. Cada um de nós podemos nos tornar filhos e filhas de Deus, se tão somente colocamos a fé em Jesus. Em quinto lugar, o que é que Jesus quer nos ensinar aqui? Jesus quer nos ensinar que a fé e o discipulado nos colocam em um relacionamento com Cristo, que é muito mais firme, muito mais permanente e muito mais glorioso do que qualquer outro vínculo humano. Família é um projeto temporário. A melhor das famílias é um projeto temporário. Você se casa com sua esposa e no dia do seu casamento você anuncia, é só por um tempo, até que a morte nos separe. Você labuta por anos e Deus pode te dar uma longa vida e te fazer ver os filhos dos seus filhos e ver os seus bisnetos, e talvez você seja um dos poucos que consegue ver os seus trinetos. Talvez Deus te dê uma vida longa para ver isso. Ainda assim, família é um projeto temporário. Jesus diz no céu, são como os anjos, não se casam, nem se dão em casamento. Mas pertencer à família de Deus não é um projeto temporário, é um projeto eterno. Ser um filho ou filha de Deus, um irmão, uma irmã de Jesus, não é um projeto temporário. E é por isso, irmãos, que esse é o assunto mais sério de todos. É por isso que esse assunto é muito mais sério do que a pergunta: com quem eu devo me casar? Quantos filhos eu devo ter? Quanto dinheiro eu devo ganhar e gastar? Que profissão eu devo escolher? Todas coisas muito valiosas e importantes, mas secundárias diante dessa pergunta que é a mais importante de todas. Você é um filho de Deus? Você é uma filha de Deus? Será que Jesus olha para você, estende as mãos e diz: eis aqui, meus irmãos e minhas irmãs? Por que isso é tão importante? Porque esse é o relacionamento mais firme, mais permanente e mais glorioso do que qualquer outro vínculo humano. Estava na escola um dia desses, na sala dos professores, e sempre sobra para o pastor responder todas as perguntas que os professores têm na sala dos professores. E aí um engraçadinho, querendo me desafiar, começou a perguntar: professor, tá? Não era aluno não. E aí, a gente vai lembrar uns dos outros no céu. E eu tenho, irmãos, plena convicção, a gente não vai entrar por essa toca de coelho agora, mas eu tenho plena convicção de que sim, e que nós vamos olhar uns para os outros e vamos nos reconhecer. Eu ainda serei Vinícius, vocês ainda serão cada um de vocês, sem os defeitos, sem as imperfeições, mas nós ainda seremos quem nós somos, e nós ainda nos reconheceremos. Quer dizer então que eu vou saber que aquela ali foi minha esposa? Sim, você vai conhecê-la. Mas e aí, como é que vai ser? O seu relacionamento com aquela pessoa que foi sua esposa desse lado de cada eternidade, ele vai ser transformado em um outro tipo de relacionamento muito diferente,
Porque agora você vai estar na plena e imediata visão e fruição de Deus. Você vai estar diante do trono do Altíssimo, contemplando com perfeita visão o Deus que te salvou, o Deus que te amou, o Deus que te escolheu antes da fundação do mundo. E ali, de olhos abertos diante dele, todas as outras coisas ficam pálidas e mudam de sentido. Você vai olhar para Cristo. Todos os outros relacionamentos humanos serão redefinidos à luz daquela visão da glória de Deus em Cristo. Tudo será diferente. E todos os relacionamentos humanos darão lugar a esse perfeito relacionamento que nós teremos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que nós teremos uns com os outros como redimidos do Senhor. A fé e o discipulado nos colocam em um relacionamento com Cristo, que é muito mais firme, muito mais permanente, muito mais glorioso do que qualquer outro vínculo humano. Deixa eu encerrar então com algumas aplicações mais diretas desse texto. A primeira dessas aplicações é que você deve amar a sua família, mas por causa de Deus. Presta atenção. Há uma famosa frase de Agostinho nas Confissões, em que ele diz o seguinte: pouco te ama aquele que ao mesmo tempo ama outra criatura sem amá-la por tua causa. Parece difícil, presta atenção. O que é que Agostinho está dizendo? Ele está falando com Deus. Pouco te ama aquele que ama que ao mesmo tempo ama uma criatura sem amá-la por tua causa. O que é que ele está dizendo? Não pode, o amor ao Criador e o amor à criatura não pode nunca estar no mesmo patamar. Isso não significa que nós não devemos amar a criatura. Isso não significa que você não deve amar a sua esposa, ou seu marido, ou seus filhos, ou um pôr do sol, ou um jantar delicioso. Você pode e deve amar todas as coisas boas que são amáveis nesse mundo. Mas você deve amar as dádivas por causa do doador. Você nunca deve amar as dádivas à parte do doador. Você nunca deve amar as dádivas acima do doador. Você nunca deve amar as dádivas nem mesmo ao lado do doador. Você deve amar a sua família, mas você deve amar a sua família por causa de Deus. Você nunca deve amar a sua família acima de Deus. Você nunca deve amar a sua família ao lado de Deus. Você nunca deve amar a sua família à parte de Deus. Você deve amar a sua família por causa de Deus. E qual é a diferença prática que isso faz? Ora, se eu amo a minha família por causa do Senhor, eu estarei pronto a mostrar a prioridade do meu amor por Deus, quando isso implicar desagradar a minha família. Eu vou mostrar a prioridade do meu amor a Deus, quando eu disser por causa do Senhor, eu vou fazer isso por você. E quando eu disser por causa do Senhor, eu não vou fazer isso por você. Você deve amar a sua família, mas apenas em Deus e por causa de Deus. A segunda aplicação, nós já tocamos nesse ponto, mas é importante ser mais direto. Entenda de uma vez por todas que o seu DNA e a sua árvore genealógica não salvam. Não salvam. Esse foi o erro dos judeus. Eles olharam para Jesus e disseram: nosso pai é Abraão, nós estamos seguros. Ele é o pai da fé, ele é o nosso pai. Logo, está tudo bem conosco. Jesus disse não. Esse tem sido o erro de muitos filhos de crentes. E eu lamento que seja um erro comum no nosso meio presbiteriano. Meu pai é crente. Meu pai ajudou a construir essa igreja. E é nisso que eu ponho a minha fé. Meu pai é um membro fundador, está na ata de número 1 dessa igreja. E nisso eu ponho a minha fé. Nisso eu ponho a minha confiança. Já citei, João diz, não é da carne, não é do sangue, mas é aquele que é nascido do alto, que coloca a sua fé em Cristo. Filhos, filhas, vocês que estão aqui hoje de manhã,
Vocês precisam colocar a fé de vocês em Jesus. A fé dos pais de vocês não pode salvar vocês. A fé dos pais de vocês é uma bênção tremenda, porque a fé dos pais de vocês colocou vocês dentro da aliança, dentro da igreja visível, onde vocês têm acesso a privilégios que os filhos lá fora não têm. Vocês têm acesso à pura pregação da palavra. Vocês têm acesso à influência dos meios de graça. Vocês receberam o sinal do batismo na sua infância. Vocês têm acesso à comunhão dos santos. Vocês têm muitos privilégios por serem filhos de crentes. Mas a salvação não está entre esses privilégios. Vocês precisam de fé pessoal no Senhor Jesus para serem salvos. A fé dos pais de vocês não salva. Cada um de vocês precisa dizer: eu sou nascido de Deus. Eu sou um filho adotado na família do Senhor. Pais, isso significa que vocês também têm uma responsabilidade muito grande. Vocês precisam sim expor os filhos de vocês aos meios de graça, garantir que eles ouvem a pregação dominicalmente, garantir que durante a semana eles são instruídos na palavra e na oração, garantir que eles são catequizados, que eles aprendem os princípios da nossa fé. Vocês devem cuidar do coração de seus filhos, mas sempre lembrando de que existe um lugar escondido no coração deles, onde vocês não podem entrar. Só Deus, pelo seu Espírito, pode. E por isso nós precisamos criar os nossos filhos de joelhos, orando ao Senhor e pedindo a Deus: Senhor, faz aquilo que eu não posso fazer. Dá a eles um novo nascimento espiritual. Dá a eles vida do alto que eu não posso dar. Isso vale para nós que temos filhos pequenos. Isso vale para vocês que têm filhos maiores. Vocês precisam continuar por toda a vida clamando ao Senhor para que Deus salve e preserve e proteja os filhos de vocês do maligno. Vocês devem pedir a Deus que os filhos de vocês não estejam apenas no pacto, mas que eles sejam do pacto, para que eles de fato sejam membros da aliança invisível que Deus faz com os eleitos. Uma terceira aplicação, irmãos. Cada um de vocês deve se alegrar no fato de que vocês pertencem à família de Deus. Talvez você sinta de forma muito literal os conflitos sobre os quais esse texto fala. Talvez você sinta isso dentro da sua própria família. Seu casamento, seus filhos, seus pais, seus tios, seus primos. Você sente os conflitos que a fé trouxe para a sua vida. Mas não olhe simplesmente para aquilo que você perdeu ao seguir Jesus. Olhe para aquilo que você ganhou. Lembra que é assim que Jesus fala com Pedro? Depois de Jesus ter falado sobre o divórcio, Pedro se aproxima de Jesus e diz: Senhor, isso é muito difícil, ninguém pode ser salvo desse jeito. Jesus diz: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E aí Pedro, impetuoso como era, diz: nós deixamos tudo e te seguimos. E aí Jesus corrige a visão de Pedro. Era verdade, eles tinham deixado tudo para seguir Jesus. Mas Jesus olha para Pedro e diz: ninguém há que tenha deixado pai, mãe, irmãos e bens por amor de mim, que não receba no presente muito mais e na eternidade a vida eterna. Não olhe simplesmente para o que você perde quando você segue Jesus, os conflitos que você tem com as pessoas, na sua família, no seu trabalho, na sua escola. Olhe para o que você ganhou. Olhe para essa cena, Jesus de braços estendidos, passando o olho e apontando: esse é meu irmão, essa é minha irmã, eis minha família. Jesus está dizendo isso. Quando o seu relacionamento com o seu marido descrente parecer difícil de suportar, lembra dessas palavras de Jesus. Quando o seu relacionamento com seus pais parecer difícil, quando o seu relacionamento com os filhos parecer difícil, lembra dessas palavras de Jesus. Você
vocês são a minha família. Uma quarta aplicação. Como igreja, irmãos, nós devemos ser uma família para o solitário. Veja, se nós estamos dizendo que nós somos a família de Jesus, nós temos de funcionar como uma família. E é claro, você está pensando, como é difícil isso, eu tenho meus próprios filhos para cuidar, eles dão muito trabalho, eu tenho meu esposo, ele talvez dê mais trabalho ainda. Como é que eu ainda vou achar tempo para cuidar do solitário? Mas veja, irmãos, se não é essa uma consequência do que Jesus está ensinando aqui, Jesus está dizendo, vocês são meus irmãos e minhas irmãs, vocês devem cuidar uns dos outros. Como Jesus olhando do alto da cruz para João e para Maria, e diz, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho, cuidem um do outro. O salmista diz várias vezes que Deus é aquele que faz com que o solitário habite em família, faz com que a estéril seja alegre mãe de filhos. Que bênção é, irmãos, quando nós na igreja somos uma família para o solitário. E quando nós, que às vezes não temos filhos, escolhemos pela graça de Deus ser mães e pais de outras pessoas. Escolhemos dedicar a nossa vida ao serviço uns dos outros. Nós devemos ser pais, mães, irmãos e irmãs para aqueles que não têm uma família biológica ou que por qualquer razão estão separados da sua família biológica, especialmente aqueles que estão assim por causa da sua fé em Cristo. Nós devemos ser uma família para o solitário. Em último lugar, irmãos, se você está aqui hoje e você se reconhece como alguém que ainda não é um membro da família de Deus, você olha para si mesmo e diz, eu não sou um filho de Deus ainda, eu não sou um irmão de Jesus, Jesus não olharia para mim agora e diria, eis aí o meu irmão ou a minha irmã. O que você precisa fazer? Você precisa colocar a sua fé em Jesus Cristo, colocar a sua confiança nele, descansar nele somente para a sua salvação. E você precisa seguir a Jesus Cristo. Você se torna um discípulo através do batismo, e você passa a viver como alguém que faz a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. O que esse texto nos ensina, irmãos, é que o nosso relacionamento com Jesus não é definido por vínculos da carne, mas pela adoção e pelo novo nascimento espiritual. Que o seu coração hoje seja cheio de alegria e confiança pelo fato de você pertencer à família espiritual de Jesus. Que nos momentos de solidão e dificuldade, você se lembre que não existe bênção maior do que essa. Se sentar à mesa do Senhor como um filho ou uma filha do Senhor. Que essas sejam sempre as palavras dos seus lábios. As palavras do salmista, que foram também as palavras de Jesus. Ainda que o meu pai ou a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Que você possa dizer, o Senhor já me acolheu. Eu sou um filho de Deus e eu pertenço à família de Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela dádiva de pertencermos a Cristo. Obrigado, Senhor, porque outrora estranhos e até mesmo inimigos, nós agora pertencemos ao povo do Senhor, à casa de Deus, família de Deus. Não existe bênção maior do que essa, Senhor. E o nosso desejo, ó Pai, é viver como filhos e filhas amados do Senhor. O nosso desejo é desfrutar sempre do Teu amor e expressar esse amor amando uns aos outros. Ajuda-nos, Senhor, para que nada, nenhum outro relacionamento humano ocupe aquele lugar que pertence somente ao nosso relacionamento espiritual com o Senhor. Ajuda-nos para que nenhuma preocupação humana roube o lugar dessa bênção de nós pertencermos à família de Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém.